Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos, reunidos novamente, para compartilhar, para meditar, para extrair da Palavra de Deus aquilo que ela nos instrui e que ela quer que a gente extraia dela nesses momentos difíceis, de grandes confusões, de perturbações, de inquietações, de perseguições, vamos dizer assim. E nós estamos entendendo pela Palavra de Deus e escolhemos essa carta, essa epístola de 1 Pedro para darmos continuidade ao nosso estudo, para que assim nós possamos, no meio das aflições, no meio das inquietações, nós possamos extrair o conforto, o consolo e a esperança que só a Palavra de Deus nos promove. Essa carta do apóstolo Pedro, ela nos mostra de maneira muito clara como, por quê, quando ela foi escrita, qual o propósito dela ser escrita. O apóstolo Pedro recebeu uma incumbência do próprio Senhor Jesus de apacentar o rebanho, de cuidar do rebanho. Isso está em Lucas capítulo 22, em versículo 37, João 21, capítulo 15 a 17. Jesus ordena a Pedro a apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, pastorear o rebanho. E essa carta vai nos pastorear, vai nos cuidar, vai nos advertir, vai nos orientar e vai nos repreender. Essa carta foi escrita pelos estudiosos, assim, classificam que ela pode ser escrita, a escrita dela, ela pode ter sido até nos próprios dias quando Nero colocou fogo em Roma. E você imagine a perseguição que esses irmãos se encontraram após o fogo em Roma. Ele destruiu quase 2/3 da cidade. Nero colocou culpa nos cristãos. E eles viviam momentos de perseguições, de aflições, perderam suas casas, seus bens, e eram caluniados, difamados por tal circunstância. E Pedro vai exortar os irmãos, consolar os irmãos, trazer a esperança que só o próprio Senhor Jesus pode promover. Essa carta é muito interessante, nós gravarmos certos versículos e nós memorizarmos esses versículos. Um que eu quero propor para os irmãos, para o culto em família, que esse é o propósito do nosso estudo, é que você medite, que você grave o capítulo 5, versículo 10, onde ele vai falar, que vai costurar e vai mostrar os três temas que essa carta fala ao longo de toda essa carta. Ele fala de maneira muito clara sobre sofrimento, sobre graça e sobre louvor, sobre glória. Então, sofrimento, graça e glória. E ele vai costurando isso. E ele vai falar assim que é impossível nós vivemos uma vida cristã separada do mundo e separada do sofrimento. Não há como. O sofrimento nos promove crescimento e através do crescimento, do sofrimento, nós adquirimos e necessitamos da graça de Deus para passar por esse sofrimento, para após assim nós recebemos a glória devida. Então Pedro vai nos mostrar nessa carta, meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos o capítulo 2, do versículo de 1 a 3, mas antes nós vamos ler o versículo 22 também. Então capítulo 1, versículo 22 e depois o capítulo 2, versículo 1 a 3. Leamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então é possível existir um amor fingido? Nem sempre a igreja, os irmãos falam a mesma língua, infelizmente. Isso causa muito problema, muitas aflições, muitas decepções, porque aonde que é para promover unidade, promove a diversidade. Promove individualidade. E é isso que nesse capítulo 2, versículo 1 a 3, o apóstolo Pedro vai nos mostrar. Irmãos,
nós precisamos nos unir para que nós possamos alcançar a graça de Deus, para que nós possamos atingir a glória de Deus. Sem unidade, sem união, nós vamos patinar, nós vamos sofrer e nós não vamos cumprir aquilo que Deus nos determinou. Aí ele vai discorrer sobre o que acontece com esses irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo dispersos, estão sendo caluniados, e agora ele vai nos mostrar algumas causas que acontecem diante das aflições. As aflições é para nos trazer ensinamento. O deserto ele é pedagógico, ele nos ensina para nos trazer crescimento, e esse crescimento nos trazer maturidade e para que nós possamos assim aproximar mais perto do Criador. E ele vai discursar, falar, eu quero que você observe esses 3 verbos no capítulo 2:1, no versículo 2 e no versículo 3. Cada versículo a gente vai desenvolver um verbo. Primeiro, acompanhe comigo a leitura. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Desejai, primeiro, despojar. O segundo verbo, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experimentar, outro verbo, de que o Senhor é bom. Vamos repetir a leitura? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Irmão, o que é despojar? Largar, lançar fora, abandonar toda maldade. O sofrimento, muitas vezes, que é para a gente aproximar de Cristo, para a gente aproximar das coisas de Deus, nesse sofrimento que nós estamos reclusos na nossa casa, com muitas inquietações, indagações e muitas perguntas, você tem lido mais a Bíblia? Você tem orado mais? Você tem meditado mais? Você tem intercedido mais? Ou o tempo que você está tendo, você está fazendo outras coisas? Medite sobre isso. Se o tempo da aflição está te aproximando perto de Deus, para que você veja a graça de Deus nessas aflições e, consequentemente, a glória dele. Se você está fazendo mais isso, ou se as aflições estão te trazendo inquietações e essas inquietações, consequentemente, está trazendo para você perturbações, murmurações. Então ele está falando assim, para esses irmãos que estão sendo perseguidos, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Então tinha gente com maldade diante de uma perseguição. Na prática, meus irmãos, como que a gente pode ter maldade um com o outro nessas aflições e perturbações? Falando mal um do outro, falando mal do procedimento um do outro, falando mal das autoridades, não orando pelas autoridades constituídas, discordando veementemente com a opinião do outro nas redes sociais, difamando o outro por ter uma opinião contrária. Ele está falando assim, despojando de toda maldade e dolo. O que é dolo? É uma coisa mais articulada, mais elaborada para o mal, de hipocrisias. Olha, eu vou fazer esta coisa com uma intenção de outra. Isso é um hipócrita, sabe? E aí ele fala assim, e inveja e toda sorte de maledicência. Um tem inveja porque o outro está fazendo uma determinada coisa. Isso não é procedimento de cristão. E ele está falando isso para os que estão sofrendo, que estão dispersos, que estão sendo abandonados, que está abandonado pela sua pátria, deixou sua pátria, foram difamados. É esses que estão com esses procedimentos. Aí ele fala assim, desejai, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Como a criança deseja o leite no seio da sua mãe, aquilo ali aquieta, diz o salmista, acalma o seu coração, sacia a sua fome, a gente deve desejar ardentemente, buscar as respostas em Deus, o que está acontecendo e por que está acontecendo. Deus está sacudindo o mundo. Deus está falando com os seus. Deus não abandona os seus, Ele está falando com os seus. E para concluir, irmãos, eu quero dizer assim, no versículo 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. É interessante que Deus não quer simplesmente, somente ser conhecido. Ele quer ser conhecido sim, mas Ele quer ser experimentado. E nós podemos experimentar a Deus em muito, em meio às aflições e à dificuldade. Nós podemos experimentar a resposta de Deus, a mão poderosa de Deus, Deus agindo no meio do sofrimento. Deus deseja ser também conhecido, mas muito mais experimentado. Trazei todos os dias uma casa de tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Malaquias. Sobre a sua fidelidade, como tem sido? Antes era fiel, agora nas aflições é infiéis? Pense nisso, meus amados irmãos. Essa é uma palavra de repreensão, de exortação no meio das aflições. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe e que faça que essas aflições que nós cresçamos para a honra e glória dele. Um grande abraço.